Olá pessoal, eu sou o André Azenha, mais uma live aqui de sabadão, né, trazendo informação, reflexão. Semana passada a gente teve a presença da atriz querida Ondina Claes aí, com vários papéis de destaque em cinema, teatro, televisão, e hoje convidado super especial também, o diretor, ator de teatro, cinema Hélder Fraga. Prazer tê-lo aqui com a gente. Hélder, tudo bem? Tudo bem, obrigado André pelo convite. Vai ser um prazer bater papo com você hoje. Show. Bom, pessoal, para quem não conhece o Hélder, eu vou dar aqui uma resumida num currículo que já é bem extenso. O Hélder coleciona trabalhos importantes aí. Ele tem dois longas-metragens na carreira, né? Tem o SP Crônicas de uma Cidade Real, que percorreu vários festivais mundo afora, e está realizando O Artista e a Força do Pensamento sobre a vida e obra do dançarino Marcos Abranches. São 7 curtas-metragens, com mais de 40 prêmios, mais de 20 indicações. São 4 prêmios no teatro, 2 prêmios como personalidade da arte em 2018. Seus filmes já percorreram 23 países, sendo 2 vezes no Festival de Cannes com o curta Os Bons Parceiros, baseado na obra do meu conterrâneo, o dramaturgo Plínio Marcos, santista, e o Noia, Um Dia no Limite. Ganhou prêmios em Nova York, no The People's Film Festival e no 49º Annual World Fest Houston. Dirigiu o videoclipe As Armas que Matam, do maior grupo de rap do Brasil, RZO, que é sensacional. Ganhou o melhor videoclipe no nono Fast Clip. Uma carreira gigantesca aqui, são 26 anos, né, Helder? Você também ganhou prêmio no Shakespeare Birthplace Thirst Film Festival, que é organizado pelo Kenneth Branagh, que é um diretor e ator super famoso aí, um festival que é sobre obras baseadas na obra de William Shakespeare também. E, enfim, a gente vai bater um papo aqui sobre a carreira do Hélder. Está com 45 anos, né? Eu já falei que 26 anos de carreira. E também falar sobre o lado positivo e as dificuldades de fazer cinema independente também. Então, Helder, eu queria que você começasse, porque você teve uma carreira, tem uma carreira extensa no teatro, até chegar ao cinema, né? Fala um pouquinho como é que você se enveredou pela arte, que acho que é importante para quem está assistindo a gente saber dos caminhos, das lutas aí percorridas para conseguir viver de arte, né? Num país que nem sempre valoriza a arte. Conta pra gente aí. Bom, em primeiro lugar, boa noite aí, todos que estão assistindo aí. Rapaz, minha carreira foi muito engraçada, né? Porque acho que eu sou o único artista da família, assim, né? Que entrou por esse caminho artístico. A minha família toda vem da área da construção civil, né? O meu pai, meus tios e a minha família é toda carioca, do Rio de Janeiro, né? Uhum. A gente era a nossa primeira parada, sempre foi o Rio de Janeiro, que eu considero a minha cidade, apesar de estar morando já há muito tempo aqui em São Paulo, mas do Rio de Janeiro a gente começava a rodar por esse Brasil doido aí. E numa dessas andanças pelo Brasil, eu consegui ser transferido de uma obra que eu estava trabalhando no Rio de Janeiro para São Paulo. E aí eu cheguei aqui na Terra da Garoa, né? E aqui parece que tudo acendeu uma luzinha, assim, sabe? Uhum. E foi aqui que eu resolvi começar aos poucos, sair da construção civil e tentar trilhar um pouco o que sempre me chamava, né? Que era a arte, né? Para tentar fazer alguma coisa. E foi aqui que eu comecei. Comecei fazendo um curso, ainda trabalhando pela Queiroz Galvão. Eu fiz um curso de teatro lá no Teatro Vento Forte, do Ilo, saudoso Ilo, nos deixou há pouco tempo, com a Beth Dorgan, que eu considero a minha mestra, assim, que foi a primeira pessoa que eu tive o contato assim com a arte aqui em São Paulo, sabe? Que me deu um caminho. Através da Beth, a minha vida começou a ganhar uma forma assim dentro da arte, porque eu fiz acho que dois meses de curso com ela, que tinha uma apresentação no final, né? É bem amadora mesmo assim, mas que foi muito legal, porque eu fui picado por aquele bichinho, né? O bichinho da arte, né?
Uhum. E através disso, ela chegou para mim um dia e perguntou, que ela sabia que eu trabalhava com construção civil, essa coisa toda. E ela disse: Helder, você pretende seguir ou é só um hobby? Aí eu falei assim: olha, Beth, para ser sincero, eu não sei nem se eu tenho talento para fazer isso. Mas eu queria experimentar. E obrigado por ter me aceitado aqui, sem experiência e tudo. Ela falou assim: não, eu acho que você leva jeito. Eu acho que você poderia tentar estudar mais, se aprofundar. Eu falei assim: olha, eu tô há, acho que eram 6 meses, André, 7 meses que eu estava aqui em São Paulo. Uhum. Aí eu falei: eu não conheço nada. Eu trabalho numa usina de asfalto lá em Guarulhos. Eu estou morando lá em Guarulhos. Eu vim do Rio de Janeiro e parei em Guarulhos. Não sabia nem andar em São Paulo. Morria de Uhum. medo. E aí ela falou: não, ó, na época, o vento forte ali do pé da Jardins, né? Franchuber ali. E eu tinha uma escola ali que era o INDAC, que ficava ali na época. E aí ela falou para mim: olha, eu dou aula em 3 escolas. Se você quiser, eu posso te indicar, que era o Macunaíma na época, a IAD e o INDAC, que ela falou para mim. Só que ela falou Uhum. assim: olha, a IAD vai ser difícil, porque a seleção é mais rigorosa. Mas eu te aconselho o INDAC, que é do outro lado da rua. Eu acho que você vai conseguir entrar. E aí eu fiz o teste lá no INDAC, Uhum. decorei um texto lá, fiz e entrei, cara. E aí tudo começou a andar. Aí eu fiz os 3 anos de INDAC, né? E aí fizemos alguns exercícios, a coisa toda. E aí no final do INDAC, eu comecei a receber convites Para atuar. para atuar profissionalmente. Eu não tinha nem Uhum. DRT na época. E assim, acho que o primeiro. Eu saí de lá, eu estava no segundo ano, e eu estava fazendo uma peça com Kiko Marques. Você conhece Maurício Marques? Uhum. Um cara maravilhoso, incrível. Inclusive, a gente está conversando para fazer projetos novos, que foi um dos meus professores lá no INDAC, na época. Uhum. E ele fez um espetáculo que chamava Crepúsculo, que era sobre o retiro dos artistas. Uhum. Ele fez toda uma pesquisa em cima do retiro dos artistas, essa coisa toda. E aí ele trazia para a gente ia improvisando e ele ia fazendo a dramaturgia. E depois o espetáculo estreou lá no INDAC e fez um baita de um sucesso que ele saiu do INDAC. Foi Uhum. fazer temporada. E aí as pessoas começaram a ver e tudo começou a acontecer. E nesse meio tempo eu conheci o diretor Sérgio Ferrara, que viu o meu trabalho no Crepúsculo e tudo, e me convidou para fazer um espetáculo que já foi tipo super marcante para mim, porque de repente eu tava tudo muito novo na minha vida. Eu tava assim, gente, tô atuando, tô fazendo um espetáculo. De repente, o Sérgio me convidou para fazer Barrela, do Plínio Marcos. De repente, eu estava numa sala que tinha o Plínio do lado, falando com a gente e tal. Eu falei assim, nossa, Plínio Marcos, aí, estudando na época a gente não tinha essa facilidade, né? Que é pegar Uhum. o celular e digitar, já vim toda, tinha que pesquisar, ler o livro, ir na biblioteca, essa coisa toda. E aí, cara, eu comecei, aí eu fiz o Barrela do Plínio, que foi meu primeiro espetáculo profissional. Uhum. E depois dali eu não parei mais, cara. E aí eu fui entrando pro teatro e aí recebendo convites. E aí o teatro me abriu essa porta maravilhosa e eu fui fazendo vários trabalhos. Como é que foi essa transição da atuação para a direção? Como é que isso aconteceu na tua carreira? Aí foi bem interessante, porque quando eu comecei a trabalhar com teatro, eu, como venho da administração, sempre sou muito encanado, né? Como ganha dinheiro, como é que ganha dinheiro nessa profissão? Será que eu vou conseguir sobreviver fazendo isso? Uhum. E aí acho que a, o que eu recebi de melhor nisso tudo foi o conselho dos veteranos, né? Porque eu Uhum. sempre encostava neles e perguntava, né? Eu sempre fui eu era novinho, tinha 20 para 21 anos. E aí um dia eu sentei perto do Petrim, Antônio Petrim, monstro, Jairo Matos, que eles estavam fazendo o espetáculo Barrela. E aí eu falei, como é que é viver de arte, viver como ator? Aí eles falam, ó, não é isso que você está imaginando, não é tão fácil, você tem que ter outros caminhos e tudo. E aí eu falei assim, ok.
E tinha um outro ator maravilhoso que já faleceu, que é o Antônio de Andrade, o Tonhão, que ele falou assim, olha, Helder, eu te aconselho, se você quiser seguir nessa carreira, eu te aconselho a você ter um trabalho meio que paralelo assim, a isso. Se você quiser dentro da arte, eu te aconselho a trabalhar com produção. Aí eu fui entender a produção, né? Como que seria produzir teatro. Aí comecei a estudar e aí eu vi que era um caminho de eu continuar atuando dentro da área, produzindo, ganhando dinheiro para conseguir viver dentro da arte, né? Uhum. E foi aí que eu comecei a produzir teatro. Então, assim, eu nesse período que eu estava já fazendo vários espetáculos como ator, eu recebi um convite do Sartini para um político maravilhoso para trabalhar na Oficina Cultural Oswald de Andrade. E ali era tipo a casa dos artistas, né? Porque nesse período que eu fui para lá, André, foi um período muito interessante, porque eu fui trabalhar fazendo produção interna da casa. E tinha um grupo de mais 3 ou 4 produtores lá na casa. E aí já estavam há muito tempo lá. E eu estava chegando, fresquinho. E aquele cara com muita vontade, né? E quando abriam as oficinas, aí eles escolhiam quem eram os produtores que iam tomar conta das pessoas que iam dar as oficinas lá. E aí, quando era Zé Celso, Antunes Filho, Bibi Ferreira, Ismael Ivo, Calão Rechenbach, todos esses caras, os grandes. Ah, não, esse é pro Helder, porque o Helder sabe lidar melhor, o Helder é artista. E aí jogavam tudo para mim foi uma escola, cara. Eu trabalhar junto nas oficinas com essas pessoas, Laís Bodans, que eu conheci lá, e fui produtor interno da Laís Bodans, que de lá ela me convidou para fazer um teste pro Chega de Saudade. Eu fiz o teste lá e aí eu entrei, fiz o filme. Então, assim, muitas coisas aconteceram ali e eu fui pegando uma bagagem de produção ali interna, nesse período que eu fiquei lá, que acho que foram de 6 a 7 anos. E aí, depois dali, eu montei uma produtora com o Sérgio Ferrara. Aí eu já tinha feito o Abajur Lilás, do Plínio, com o Sérgio, Mãe Coragem, do Brecht, com o Sérgio. E aí eu montei a produtora. Que aí a gente produziu o primeiro espetáculo, foi um Ibsen, que chamava O Inimigo do Povo. Saudoso Olair Coan, esse era um elencaço. E aí eu falei, opa, ok, eu acho que eu achei um primeiro caminho. Então eu vou nessa. E aí eu comecei a produzir teatro com ele, né? E aí foram, acho que mais de 18 espetáculos produzidos. Aí quando eu senti que eu estava mais confortável assim, no meio desse caminho eu falei, quero mexer um pouquinho com o cinema agora, que é a minha paixão, né? Porque eu sempre fui cinéfilo, doente, assim. Eu era aqueles moleque, adolescente, que ia pro cinema, pedia dinheiro à minha mãe. A minha mãe falava, toma aqui. Aí eu via quantos filmes eu conseguia assistir no mesmo dia e comer um lanchinho. Eu me internava na sala de cinema, assistia 3 filmes, comia o lanchinho, o dinheiro do ônibus para voltar para casa. E Sei aí, bem como é isso. sempre foi assim, entendeu? E aí, quando eu tive essa oportunidade de falar assim, agora eu quero tentar... Aí o que eu fiz? Primeiro, como eu já estava atuando, né? Estava com a força do trabalho do ator aí, querendo atuar muito, comecei a fazer muito teste para curta universitário. Isso por volta de que época, mais ou menos? Que ano? Isso foi 99, 2000, 2001, sabe? E aí eu comecei a fazer muito curta universitário para começar a aprender a linguagem cinematográfica, da atuação. Eu fiz mais de 30 curtas, cara, nesse período. Aí, como um cara curioso que eu sempre fui, eu sempre ficava ali como ator no set, mas de olho em tudo que acontecia, como o diretor dirigia, como o cara mexia na câmera, como a direção de arte trabalhava, e eu fui entendendo esse mecanismo por trás aí do cinema, que era uma coisa que eu gostava muito. Então eu estava de ator ali, mas eu ficava sempre de olho no que acontecia, né? E quando foi em 2009, foi o ano que eu comecei ali para... não, comecei em 99. 2009,
eu falei assim, vou escrever um roteiro. Aí peguei e escrevi um roteiro, que eu achei que poderia ser legal para filmar. Aí convidei algumas pessoas para dirigir. E aí falei, poxa, Helder, acho que essa história é muito sua, né? Eu acho que você já está um tempo aí fazendo as coisas, por que você não tenta dirigir? Que foi o último dia. Aí eu falei assim, não custa nada, né? Eu acho que a gente está há tanto tempo aí, tem tantos amigos aí, vamos lá. Aí eu convidei alguns amigos, e aí falei, e aí, tá a fim de entrar numa aventura aí? O filme era bem louco, né? Eu falei assim, no mínimo a gente vai fazer um filme divertido. E a gente vai se divertir, com sangue, tiros, vamos lá. E aí as pessoas toparam, André. E aí, cara, foi uma loucura, porque eu fiz o filme assim, confesso aqui de coração, sem pretensão nenhuma, cara. Eu queria fazer alguma coisa, eu queria experimentar uma outra linguagem. E aí eu fiz esse filme lá na Roosevelt, ainda quando era o antiga Roosevelt ali, sabe? Uhum. Era meio abandonado, parecia um... E aí eu filmei, chamei uns amigos legais, a gente rodou, aí eu preparei o filme, fiz legenda, espanhol, inglês, aquela coisa. Eu falei, vou colocar nos festivais aí, vamos ver o que acontece. E aí o filme começou a entrar em vários festivais fantásticos e comecei a ter umas críticas legais. Aí eu comecei a ganhar prêmio, ganhei com esse filme 4 prêmios. E aí deu aquela segunda mordida, a segunda mordidinha. Festival Fantástico, quando a gente fala, para quem está escutando a gente, é festival focado em gênero, terror, fantasia, né? Para a gente tem festivais focados nesse nicho de cinema. Ô, Helder, me fala uma coisa, esse filme você fez dinheiro do bolso, totalmente... como é que foi? E me fala um pouquinho também, porque nisso você não parou com o teatro, né, nessa jornada. Como é que você conseguia financiar as suas peças? E aí, para chegar nesse filme, como é que você conseguiu botar na praça, assim? Conta um pouquinho para a gente dos bastidores, assim. O teatro sempre, nesse período, assim, era o carro-chefe, né? Que era o que me trazia o sustento, né? Eu vivia, por incrível que pareça, do teatro. Porque no teatro, com a parceria, a sociedade com o Sérgio Ferrara, a gente começou a desenvolver os projetos. Alguns dos nossos projetos, por exemplo, a gente fez um Ibsen muito legal, um texto inédito, nunca montado aqui no Brasil, que foi Imperador e Galileu, um texto do Ibsen muito legal, que o Ferrara convidou o Caco Ciocler para protagonizar, e o espetáculo foi muito bacana. E esse projeto a gente conseguiu vender quando a gente conseguia ainda vender projetos para o Sesc. Uhum. Porque nesse período, o Sesc, você apresentava um projeto e eles compravam esse projeto, e aí você conseguia produzir com o dinheiro que você conseguiu vender para eles. E o Imperador e Galileu foi realizado dessa forma, e foi um sucesso. E era uma época que a gente conseguia fazer as temporadas de quinta a domingo. 3 meses, agora é um mês e é sábado e domingo. Então, mudou muito, né? Tudo mudou muito. Mas nesse período aí, eu conseguia fazer os espetáculos vendendo e fazendo parcerias com o Sesc. A gente fez também no SESI, na Fiesp. A gente produziu 3 espetáculos grandes lá. Um foi o Suassuna, Casamento Suspeitoso. Foi um grande sucesso, assim, também com essa grana. E eu sempre consegui nesse caminho os editais, né? No teatro, né? A gente ganhou o primeiro projeto que eu ganhei chamava PAC, que depois virou PROAC. Uhum. A gente já foi contemplado aí com algumas vezes com esse prêmio do PROAC. A gente já ganhou também alguns prêmios do Zé Renato, inclusive agora em 2019 a gente fez um projeto sobre o centenário da Tatiana Belink, chamava Tatianices, que a gente contava a história da Tatiana Belink, um infantil bem bacana, com bonecos, música ao vivo, foi através desse edital. Então, assim, o teatro sempre me deu esse suporte para eu me lançar no audiovisual, no cinema, entendeu? E fazendo dessa forma independente. No cinema, eu nunca ganhei R$1 para fazer nada. Tudo foi feito com a ajuda de atores, né, que topavam fazer os projetos.
E a equipe que sempre teve do lado também e apoiadores, assim. Mas falar para você assim, qual filme que você fez com grana? Eu falei, nenhum. Eu nunca tive R$ 1 para fazer nenhum dos meus curtas e nem o longa. Tá, então vamos aprofundar um pouquinho mais nessa questão, que é o tema nosso aqui, produção independente audiovisual. Me fala então do teu primeiro filme que a gente estava conversando. Além de botar dinheiro do bolso, você deve ter conseguido parcerias, do restaurante, não sei, as locações também. Como é que é essa dinâmica? Como é que você faz para conseguir colocar na praça a produção dos teus filmes assim? E você está falando do SP, Crônicas? De tudo. Vamos Na verdade, destrinchando também. assim, eu comecei a desenvolver esse trabalho nos curtas, sempre visualizando lá na frente conseguir fazer um longa, né? Então, e com vários amigos que eu trabalhei nesse período dos curtas, eu sempre ia falando, uma hora vai chegar a hora do longa, mas por enquanto vamos fazer curta, vamos produzir, vamos colocar o trabalho no mercado para rodar, vamos sentir o que o público, como o público recebe os trabalhos, essa coisa toda. E sempre com muita parceria, assim, sabe? Todos os trabalhos eu sempre fui, além de diretor, produtor também, né? Na maioria deles, assim. Então, em juntar as pessoas, em passar o que eu queria do projeto com a parceria, e isso sempre fluiu muito bem, assim, em todos os curtas que eu realizei. E, na verdade, o caminho dos curtas, por exemplo, o Último Dia, que foi o primeiro, eu lembro, eu produzi, André, O Último Dia com R$ 300, cara. Era pizza, era esfirra, pizza e água. Falei, galera, é o que a gente tem aí pra gente fazer. Vamos embora? Vamos. E é engraçado porque eu olho para trás, isso foi em 99, e eu vejo que alguns dos atores que fizeram o Último Dia hoje são atores aí estourados aí na mídia. O Júlio Machado tá super bem aí, fazendo altos longas aí, Joaquim, com um trabalho super bacana no cinema, o Rafael Losso, o Zé Jardim é um grande ator de diretor agora de teatro, o Ricardo Gelli ganhou o Kikito, e é a minha turma, sabe? A turma que a gente começou assim, e você vê toda Ele essa ganhou o galera Kikito aí. pelo filme do Éder Joffre, né? O Éder Joffre, o Isso. Gelli é um parceiro que está comigo sempre, assim, em todos os projetos. E aí você vê que a gente saiu lá de trás, todo mundo junto, se ajudando, sabe? E aí a gente vai vendo que o trabalho está sendo feito de uma forma legal, bacana, honesta. E aí quando eu fui para o Nigéria, que foi o segundo curta, aí eu tive um pouco de medo, porque o Nigéria ele começou muito bem, aí de repente ele deu tudo errado. Aí o ator que ia fazer, a gente ia para Ibiúna filmar uma cena, e aí ele passou mal, teve um problema, teve que ser operado, a gente já estava na estrada indo, e aí deu tudo meio que errado, e eu falei assim, vou largar esse filme, não vou fazer mais esse filme, isso é muito difícil, não era para eu fazer isso, enfim. Mas aí foi o período que eu conheci a Gabriela, meu anjo da guarda, né? E aí eu dei uma pausa no filme e a Gabi chegou para mim um dia e falou assim, não é o que você gosta? É o que você quer? Então, vamos fazer. Vamos voltar, vamos fazer. Aí eu falei, ok, vamos então falar com as pessoas. A gente reuniu as pessoas de novo e a gente fez o filme. E, cara, o filme foi um segundo trabalho que eu gostei muito de ter realizado, porque a gente, olhando para trás, André, a gente vê como é difícil, né, realizar cultura aqui no país nessas condições, né? O filme foi tão bem, André, ele superou o Último Dia, ele ganhou 6 prêmios, o filme foi lá para fora. Eu tinha já uma proposta mais ousada para o filme, eu queria um ator nigeriano. Aí eu sou muito amigo da Cecília, da O2, que trabalha há muitos anos com o Fernando Meirelles. Eu falei, Cecília, eu vou te pedir uma ajuda, eu estou fazendo um filme aí, um curta, você conhece algum ator nigeriano? Eu conheço. Aí ele me indicou.
eu fiz a reunião com esse cara e foi incrível, porque esse cara, ele já tinha feito filme sobre máfia nigeriana lá na Nigéria, estava no Brasil há pouco tempo, tinha um português bem difícil de entender, mas aí deu certo, aí ele fez um workshop com os atores do filme, aí o filme ganhou corpo, e aí a gente foi, o Carlão fez esse filme, o Carlos Francisco é o cara que fez o Bacurau, então essa turma toda, tá vendo? Tá tudo meio que ligado, assim, e aí o filme foi super bem, e aí me deu de novo um novo ânimo, assim, e aí eu fui construindo, né? Os projetos, tudo com pouca grana mesmo, tudo pensadinho, para fazer em poucas diárias, para ser econômico no tempo, para as pessoas também não cansarem e tudo. Então, assim, esses meus curtas, todos eles, assim, eu acho que teve mais tempo, André, de produção, assim, de diárias, foram 3, entendeu? 3 diárias. E era tudo muito corrido. Eu falava, galera, vamos lá, vamos fazer, porque o tempo é curto e a gente precisa se unir, fortalecer para a gente fazer. Todos eles foram assim. E aí eu fui conhecendo pessoas, e aí eu sempre convidando as pessoas. Aí, por exemplo, eu comecei com um diretor de fotografia, que era o Alexandre Ache. A gente fez alguns filmes juntos. Aí chegou um momento que ele falou, Helder, agora eu não estou conseguindo. Aí eu chamei outro, que foi o Dino Poli. Aí o Dino Poli chegou, começou a fazer projetos comigo. E assim a gente foi construindo, conhecendo fotógrafos. E atores eu conhecia vários por ser ator e também por produzir muito teatro, né? Então, assim, sempre conheci muitos atores e tudo. E aí, aos poucos, eu sempre ia convidando e as pessoas, vambora, vamos fazer esse curta aí, vamos fazer esse curta. E sempre foi dando muito certo. A cada novo projeto que eu ia fazendo, os filmes iam andando bem, eu tinha um retorno muito bacana lá fora com os curtas, e aí foi onde os filmes foram andando bem lá fora e começaram a andar bem aqui no Brasil, e a cada novo projeto era um novo impulso que eu tinha na carreira, né? Uhum. Isso falando passo a passo assim, de cada um deles, até quando eu cheguei no... Eu já tinha feito 2 peças do Plínio, né? Seu conterrâneo aí. Uhum. E aí eu falei, poxa, tô a fim de fazer algum filme baseado na obra do Plínio, mas as peças já estão muito batidas, né? E aí eu conversei com o filho dele, o Kiko, e o Kiko falou, vou te mandar uns livros aí de contos. Aí ele mandou e eu tinha um conto que eu li de um dos livros deles, acho que Nas Quebradas do Mundaréu. Nas Quebradas do Mundaréu. Né? E aí eu tinha um conto que era Os Bons Parceiros. Uhum. Falei, olha, que legal. Daí eu sabia que o Quirino era de Santos, né? E eu tinha feito com o Quirino 9mm lá na Fox. E eu falei, pô, tô com uma ideia aí, tá afim? Ele falou, vamos fazer. Aí a gente fez esse filme, que eu queria brincar um pouco com animação, com 3D, né? E aí a gente fez esse filme e o filme entrou no Festival de Cannes. E aí foi a primeira vez que eu falei, poxa, eu quero ir, quero conhecer, né? Quando que eu vou ter outra oportunidade de poder ir para lá, né? E aí eu fui para Cannes lá, chamei a Ive, para você ter uma ideia, a Ive tinha 11 meses. A gente, vambora. A gente foi lá para Cannes e foi uma nova janela que se abriu para mim, porque aí eu vi que era tudo muito novo e eu vi que era um mercado, né, cara? O audiovisual é um grande mercado, claro, a gente sabe disso, mas quando você tá num desses festivais grandes, você consegue ver que, poxa, também é business, né? É grana também. E aí, quando eu voltei de Cannes, já voltei diferente, cara. Eu falei assim, agora eu tô entendendo melhor como que isso funciona. E aí eu comecei a estudar e me aprofundar para chegar no... Na verdade, eu tinha desenvolvido um outro projeto. Vamos fazer agora um longa da forma correta. Aí eu tinha um roteiro, que era um roteiro sobre o mundo do MMA. E aí eu queria falar sobre os bastidores do mundo do MMA. E bati na porta de alguns executivos, consegui, aí a gente montou um projeto, colocou lá na Ancine, aprovou e tal, e aí a gente tinha 1,5 milhão para captar. Eu falei, ufa,
agora eu vou conseguir fazer um trabalho com grana, vai ser mais fácil e tudo. E aí, André, era só porta na cara. Aonde eu ia, os caras batiam a porta. Não, você só fez curta. Então, eu falei, mas se vocês não deixarem eu fazer um longa, não vou conseguir nunca fazer. Uhum. E assim, várias produtoras grandes e tal, e nada. Aí venceu o prazo, eu prorroguei o prazo mais um ano, não deu, não consegui captar, e aí voltei a estaca zero. Aí eu falei, bom, ou eu tento fazer um longa do jeito que eu acho que tem que ser feito, ou eu não vou fazer. E aí eu falei assim, olha, peguei umas economias que eu tinha aqui, não façam isso, por favor, não façam isso, é coisa de louco. E aí eu falei com a Gabriela e falei assim, e aí, temos umas economias aí, tá a fim de a gente queimar aí, vamos fazer um longa? E aí ela falou assim, você é louco? Eu falei, é o jeito que tem. Não me deram dinheiro para poder fazer o outro. Aí ela falou assim, vamos fazer. E aí eu tinha, na verdade foi assim, André, foi muito louco, assim, eu montei a equipe, aí a Bárbara Mascarenhas chegou junto para poder me ajudar na parte de produção, foi super importante. Aí, numa outra etapa do filme, chegou a Claudete Pontes, que já era uma executiva também, que tinha já uma experiência. E aí a gente conseguiu unir as forças aí, pedindo uma parceria com alimentação em alguns lugares, e a gente foi se ajeitando. Cara, eu produzi o SP com 30 mil. Na verdade, eu fiz o filme com 30 mil reais. Só para quem está assistindo a gente, o SP Crônicas de uma Cidade Real, né? Um filme que traz cinco histórias que se passam no âmago da capital de São Paulo, né? E vai histórias diferentes. É um filme bem interessante e você conseguiu reunir um elenco com muita gente, cara. Muita gente boa. Eu queria saber como é que você conseguiu, porque são mais de 20 atores aí, é mó galera aí. Gente experiente, gente premiada. Como é que foi isso? Ai, cara, e aí isso foi a parte que eu mais gosto em fazer filmes. Cara, eu por ser ator, eu admiro e eu respeito demais o trabalho do ator. Cara, o ator para mim é a alma do filme. Eu só quero ser um instrumento ali para poder guiar em algum momento, mas para mim o ator, cara, é a alma do filme. E, cara, nessa jornada em teatro, esse tempo todo, eu conheci grandes atores, eu trabalhei com grandes atores de teatro. E aí, no meu primeiro longa, eu já tinha falado com algumas pessoas que eu falei assim, cara, o meu primeiro longa, 100% dos atores vão ser atores de teatro. Porque os atores de teatro não sabem fazer cinema, eles estão num outro tom. Não tem nada disso, cara. Eu não acredito nisso. Não acredito. Eu não tive preparação de elenco com outro preparador, não. A gente fez algumas leituras aqui em casa dos episódios com o elenco. Eu passei várias informações assim do que eu acho que poderia ser legal para a construção dos personagens e todo mundo abraçou, mas eu falei, agora a outra parte é de vocês. O ator tem que criar junto. O ator não pode ser um boneco na mão do diretor, não. O ator tem que criar, tem que colocar a personalidade dele ali no trabalho e fazer o trabalho acontecer, chegar. E, cara, foi assim que o SP nasceu. Eu fui convidando praticamente os amigos que tinham trabalhado comigo ao longo desses 20, acho que na época 23, 24 anos de teatro aí trabalhando. Eu fui convidando os amigos, eu falei, vamos fazer, sempre tentando ser econômico, né? Porque, André, a maior loucura do SP era tentar conciliar a agenda da galera. Isso foi um desafio, a Bárbara ficava maluca, porque assim, eu ia rodar um episódio que tinha o Luciano Quiroli, que para mim é um dos maiores atores aí do Brasil, um cara que eu sou fãzaço. Eu estreiei profissionalmente com ele no Mãe Coragem, do Brecht, e ele estava, na época, filmando a série da Globo, aquela da O2, que desaba um prédio lá, do Selton Mello, sabe? Uhum. Ele estava filmando essa série e
E aí estava super difícil acertar, e ele conseguiu negociar com a Globo para dispensar 3 dias, e ele ficou numa pousada que a gente filmou esse episódio na... Está me ouvindo aí bem? Tô ouvindo bem, pode falar. É, acho que foi numa serrinha que tinha aqui, e aí ele conseguiu a dispensa e veio. Aí o que eu senti no SP era uma energia muito boa do elenco, que eu acho que foi o principal, porque o elenco, quando tem a disposição, está disponível, a equipe também abraça e vai junto, entendeu? Quantas Porque se pessoas você... você envolveu no filme inteiro? Você tem ideia, mais ou menos? Olha, teve 7, André, sem mentira, que eu acho que a gente contou assim, teve 7 com acho que quase 70 pessoas, cara, no set. E quanto tempo levou de produção, filmagem, A pós-produção? gente, a gente foi tudo muito rápido, né? Porque rápido assim, em termos de produção de um filme, né? Porque estava todo mundo com as agendas malucas, mas como eu filmei em etapas, em 5 etapas, né? Porque são 5 histórias curtas, e foi o jeito que eu achei para poder fazer esse primeiro longa. Então, cada um tinha no máximo 3 diárias, entendeu? E um Três, de cada vez. Você não é, intercalou episódio. exatamente. Aí armava com todo mundo, e aí o Rui Ricardo Dias estava também com uma agenda fazendo série, acho que da Fox. Aí eu tinha que encaixar ali naquele período. Por exemplo, tinha alguns atores que estavam no filme. O Júlio Lopes, sabe quem é o Júlio Lopes? Um Júlio, grande lógico. ator. Uhum. É um grande amigo meu também. Ele estava no filme, ele fez o treinamento com os policiais e tudo. E aí uma data meio que mudou, que eu tive que jogar um pouquinho para frente. E aí o Padilha tinha chamado ele para fazer a série do Lava Jato. Aí ele Uhum. falou, eu falei, não, perdi. Padilha não dá para competir, né? Tchau. Vai lá, vai ser feliz, daqui a pouco a gente se encontra de novo. Mas sempre foi chegando gente e falando assim, não, não, vamos fazer, vamos fortalecer aí. E o processo foi muito rico, sabe? Foi bem cansativo. Isso eu confesso para você, assim, uma coisa insana. Eu acho que eu não tenho mais forças para fazer dessa forma. Eu acho que esse ok eu fiz, mas se você falar, você faria outro SP Crônicas de uma Cidade Real, eu acho que eu vou falar para você, não. Não, acho que eu não. Quando acabou o filme, eu fiquei doente, cara. Eu fiquei quase um mês, sabe? Encostei o material, fiquei com o bode do material, deixei ele descansando uns 3 meses. A sorte que você que me deu a oportunidade, falou, poxa, vamos fazer o lançamento. Cara, eu tava numa fase assim que eu nem sabia se eu queria lançar o filme. Que é isso? Não, Não, porque você passa por tantas coisas assim, mas assim, claro, porque é tudo muito difícil. Você produzir um longa, é insano, com 30 mil, não, ninguém faz isso. Ninguém, sabe? Isso é coisa de louco. E tendo um elenco, a única coisa que eu me preocupava muito, para ser bem sincero, André, foi assim, meu, não pode faltar comida nesse set. uhum. Entendeu? Porque se as pessoas ficarem com fome, já não estão ganhando, vão me matar, entendeu? Então, assim, isso teve no set todo, e a gente sempre se preocupava muito, tanto com a equipe como o elenco, em ter o transporte, né, para poder pegar, levar, né, ter uma alimentação, porque acho que era o mínimo que a gente podia oferecer, né, para esse projeto. Mas o que eu acho que o projeto deu tão certo, esse projeto, é porque a energia, tanto da equipe como do elenco, cara, isso foi incrível. Isso foi incrível, eu não tenho um A para falar, sabe, André? Porque todo mundo vestiu a camisa e todo mundo trabalhou muito nesse filme. E aí eu acho que o reflexo disso é a carreira que o filme está tendo, né? A gente lançou aí foi em 2018 que a gente lançou. Foi 2018. 2018. E o filme continua correndo festivais até hoje, entendeu? Então, Isso que eu queria te perguntar, Helder, porque o SP tem uma proposta dentro da maioria da produção brasileira, uma proposta ousada, diferente, que é você abordar a questão do suspense da ação, é, e nem sempre os festivais acabam aceitando filme que fuja muito ao drama, enfim, um certo tipo de temática que acaba prevalecendo em grandes festivais no Brasil, e você tem conseguido colocar o SP
em vários festivais, e foi até uma da vontade da gente trazer o filme aqui para o Santos Film Fest, foi justamente essa proposta diferente, são 5 episódios, né? Lá fora a gente vê muitos filmes assim, muitos não, mas alguns filmes nesse sentido, às vezes até com episódios dirigidos por diretores diferentes e tal. Você teve algum tipo de dificuldade de conseguir colocar o SP no começo pela temática em alguns festivais, ou você não sentiu esse tipo de diferenciação assim por causa da ousadia e tal? Como é que você enxerga? Então, hoje em dia tem essa facilidade, né, dos festivais. Quando eu comecei lá com o Último Dia, trabalhar os festivais, o que eu fazia? Eu entrava nesses sites dos festivais, né? Aí você fazia, aí você tinha que comprar o envelope, tinha que envelopar, pegar o DVD, 2 DVDs, colocar, imprimir tudo. Eu ia para o correio com uma pilha de filmes e ia mandando para os festivais. Aí mandava lá para... Gastava uma grana, cara. Mas os filmes andavam. Eu sempre fiz isso. Eu sempre pensei assim, André, é muito difícil realizar. E aí, quando você consegue realizar nas condições que a gente realiza, e o mínimo que eu posso oferecer para as pessoas que estão trabalhando tanto na equipe como no elenco, é que o filme ande, que o trabalho dessas pessoas sejam vistos, Tem a né? visibilidade, né? Então assim, essa obrigação é minha, porque todo mundo perdeu, não, ganhou ou perdeu um tempo para poder estar trabalhando ali naquele projeto, né? E aí, quando chegou agora, nesses últimos anos, essas plataformas digitais facilitou a vida muito, assim, muito mesmo, né? E aí eu comecei a enviar dessas plataformas digitais, Fast Home e Freeway, essas aí que são bem legais. E no começo, assim, eu tive alguns tocos, assim, sabe? Os festivais não aceitando muito. Mas eu senti que isso vinha muito aqui do Brasil, por incrível que pareça, assim, que eu até achei que o filme ia andar bem aqui dentro do Brasil, né, no começo, e não foi dessa forma, assim. O filme começou a ser selecionado para os festivais lá fora, e alguns amigos já vinham falando para mim, Eldo, eu acho que ele vai andar bem lá fora e tal. E realmente ele começou a ser selecionado para vários festivais lá fora. Por exemplo, quando a gente que você convidou o filme para estrear aí, eu acho que na semana seguinte o filme foi selecionado para o festival em Sevilha, na Espanha, e a gente ganhou o prêmio, até te escrevi, falei, André, olha aí, a gente não chegou no Brasil, mas já ganhamos um prêmio, e ganhamos um prêmio de uma coisa que eu jamais esperava, que era efeitos especiais, num festival que é totalmente voltado para o cinema de ação, e era o único filme brasileiro. E eu tentei apoio, cara, para poder viajar na época para lá, mas é só porta na cara e aí eu desisti. Mas foi incrível, porque daí a gente ganhou esse primeiro prêmio lá em Sevilha, e aí depois, na sequência, a gente estreou no Santos Film Fest, e aí parece que a carreira do filme abriu, cara. Isso foi incrível, porque até então não estava rolando. E aí o filme começou a ser selecionado para vários festivais e começou a entrar lá fora. Aí o filme foi para a Europa, foi para os Estados Unidos, e aí começou a entrar em vários festivais aqui no Brasil também. Ganhou prêmio no Rio de Janeiro, vários prêmios, né? O filme ganhou prêmio no Rio de Janeiro, ganhou prêmio em São Paulo, em Minas Gerais, em Santa Catarina. Todos os lugares que ele entrou aqui no Brasil, ele foi premiado, cara. Isso foi muito legal. Aí foi para Los Angeles, ganhou prêmio em Los Angeles. O Rui Ricardo Dias ganhou de melhor ator coadjuvante lá no Labrife. Então, assim, e o filme começou a andar. Olhando para trás, assim, eu tenho muito orgulho desse trabalho, porque o esforço foi um esforço tremendo, assim, eu não esperava nem muito, assim, sabe? Eu queria realmente mostrar uma pesquisa de trabalho que eu já vinha desenvolvendo com os curtas, né? E aí o filme já tem 17 prêmios. Então, assim, eu acho que nem nos meus melhores sonhos eu iria acreditar que o filme poderia ter esse alcance. E o que eu tentei fazer nesse filme, entrando um pouco também no que você perguntou, é que eu falei assim, poxa, já que eu vou fazer um filme de episódios, por que não trabalhar em cada episódio um gênero? Esse era o grande barato de fazer o SP, né? Porque daí você podia brincar. Aí eu convidei 3 roteiristas
O James Salinas escreveu as 3 primeiras histórias do filme. Um é uma história de ação, tiroteio, essa coisa toda, que eu achei barato ter feito. Aí depois ele fez um suspense policial, que é o Caribé e o Rui, que já foram premiados 2 vezes com esse episódio. E depois ele fez um que era um drama, que é A Lata de Atum, que é o Joas Campos e o Morelli que fazem. E aí depois veio um outro diretor, que eu tinha um conto, que eu gostava muito de um conto, que é da Anita Deac, que é uma escritora bem legal também. E aí eu conversei com ela, falei assim, poxa, vamos adaptar, porque algumas histórias são baseadas em histórias reais, mas eu queria também ter uma coisa meio pro lado do terror, sabe? O psicológico e tal. E aí ela topou e eu convidei um roteirista, que foi o Sérgio Minerira, e aí ele topou fazer esse roteiro, que aí é um suspense meio para um terrorzinho, sabe? Que aí eu falei, poxa, aí eu tenho que chamar o Luciano Quiroli, topou fazer. Aí o Ricardo Gelli, a Camila dos Anjos, e aí foi bem legal. E aí o último eu queria fazer, eu não queria acabar o filme pesado, porque a gente estava falando são temas pesados, né? Essa coisa, e tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje, né, André? Porque o filme fala a gente tá todo mundo isolado dentro de casa, preso, e o SP tem muito disso, né? Porque todos os personagens estão em estado de cárcere, estão presos em algum lugar, né? E aí eu queria terminar a história mais leve. Aí o Leonardo Granado escreveu o Folha em Branco, que era uma comédia com humor mais ácido, assim, sabe? Uma coisa mais... Eu quis brincar um pouquinho, com uma linguagem mais Guy Ritchie, assim, sabe? E o que foi legal de fazer esse filme foi que eu consegui brincar, passear pelos gêneros, assim, sabe? E mostrar um outro tipo aí de cinema nacional. Isso eu acho que eu sinto um pouco de falta. Agora, no momento, não, porque já vem rolando um desmonte da cultura aí no governo federal, no cine e tal. Mas eu senti um pouquinho de falta disso, das leis de incentivo e dos festivais abrirem mais espaço para filmes de gêneros diferentes, que não ficassem restritos só ao festival de gênero, para até conseguir criar uma indústria, né? Você ter mais filme de ação brasileiro, mais filme de animação, mais filme de terror, que tem, mas que nem sempre encontra uma visibilidade maior, um espaço maior. É que agora está tudo parado, né? Infelizmente, mas até uma das bandeiras que a gente levanta aqui no festival é abrir esse espaço, né? Para não ficar só sempre na mesma tecla, que eu acho que acaba não sendo benéfico para a pluralidade de um cinema que é tão rico, que é o cinema brasileiro, né? Capaz de tratar tantas temáticas diferentes. E aí, Helder, o SP tem feito uma carreira linda, e aí você, de um filme de ficção que tem terror, tem suspense, tem ação, você vai para um documentário sobre um artista. Como é que é essa volta que você dá? E em que pé que tá? Porque já está indo meio que para o terço final da entrevista, e eu ainda quero falar da pandemia e do filme que vocês fizeram na quarentena. Então, fala um pouquinho do filme sobre o Marcos Abranches, né? O que é o filme, em que pé que tá, e depois a gente entra para falar do filme que vocês fizeram na quarentena, tá bom? Então, a história do Marcos foi uma história que eu sempre quis contar. Na verdade, o Marcos Abranches, ele é filho de uma produtora que eu trabalhei na Oficina Cultural Oswald de Andrade, que é a Eliette Abranches, né? Teixeira, né? E a Eliette, quando eu fui trabalhar na Oswald, foi uma pessoa que me deu um incentivo muito grande para eu continuar trabalhando lá e também não largando a minha carreira de ator na época. E aí foi ali que eu comecei a conviver com o Marcos, né? Porque o Marcos sempre ia muito lá e o Marcos estava começando um trabalho de dança com o Sandro Borelli, né? E aí eu comecei a acompanhar o trabalho dele. E quando ele foi estrear profissionalmente, a Eliette me convidou, ela falou assim, Helder, vamos assistir o espetáculo, o Marcos vai estrear. Aí eu falei, vamos. Aí a gente foi, ele estreou no SESI da Paulista, um espetáculo que chamava Metamorfose, do Kafka, com o Sandro Borelli. E ali, cara, eu arrepiou, sabe? Eu falei assim, olha, eu falei para a Eliette na época, né? Isso já tem 20 anos. Eu falei para a Eliette, falei assim, olha, agora eu acho que ele achou o caminho dele, né?
Eu acho que a dança vai fazer muito bem para ele. E a gente foi convivendo ao longo desses anos todos, esses 7 anos que eu fiquei lá, e mesmo depois que eu saí de lá, eu não perdi o contato, porque eu estava sempre lá, a gente estava sempre se encontrando e tudo. E aí, quando foi, acho que há uns 2 anos atrás, eu encontrei com ele, ele já estava com uma carreira, porque eu sigo ele nas redes sociais, e eu vi que a carreira dele ganhou um novo formato, porque ele já tinha ido várias vezes para a Alemanha para dançar, dançou nos principais teatros da Alemanha, Ópera de Berlim, fez turnês pela Europa, Madrid, enfim, aí e tem um reconhecimento lá fora muito grande, e aqui no Brasil começando a também ganhar força o trabalho dele. E aí, quando eu encontrei com ele, eu falei, cara, a gente precisa fazer um filme da tua história. Isso foi um pouco antes até do SP. Aí ele falou assim, poxa, Helder, vamos, eu tô aí. E aí depois eu entrei no SP, eu fiquei absorvido aí pelo SP esse período todo. E aí, quando foi, acho que um ano depois, eu encontrei com ele de novo na Oswald, porque eu moro aqui perto, eu sempre estou por lá. E eu falei, e aí? Eu vi que você viajou e tal. Eu falei, tô viajando, tô recebendo uns convites aí e tal. Fui ver um espetáculo dele, aí eu retomei o assunto. Falei, vamos fazer um filme sobre a sua vida? E aí ele falou assim, Helder, você é um cara que eu tenho muita confiança porque você é da família e tudo. Eu falei assim, então vamos começar a desenvolver isso. Aí eu comecei a trabalhar com ele, entender o que é a história dele, o momento dele, o que ele queria com o filme também, né? E aí, cara, as nossas ideias estavam muito alinhadas, tanto a minha como a dele. E aí eu comecei a escrever o roteiro e aí comecei a ver os artistas que poderiam falar do trabalho dele. Assim, é um trabalho que realmente, assim, esse filme é um filme que é um filme sobre dança, sobre um artista que precisa ser notado como um artista, sabe? Não como aquele cara que tem, é o Marcos, que tem paralisia. Não. Ele é um artista completo. É um cara que fez um trabalho incrível, vem fazendo um trabalho. Ano passado, acho que ele foi 2 vezes para a Alemanha, já está com um convite para voltar. As pessoas amam ele na Alemanha. E aí a ideia do filme é poder dar voz para o artista. E eu falei assim, Marcos, o que eu quero com esse filme é poder te dar voz mesmo, para poder mostrar o teu trabalho e que as pessoas conheçam a tua essência de artista. E aí a gente montou, cara, e o filme foi uma delícia. A gente agora está num momento bacana do filme, porque eu já estou trabalhando com as animações. O filme vai ter algumas histórias do Marcos que vão ser contadas em animação. Então, nesse momento agora, eu já tenho o corte final do filme, já fizemos o tratamento de cor, está fechado. O meu sócio e parceiro nesse filme é o Cauê Angeli, da 1111, que topou embarcar comigo nessa jornada. Então, a gente está fazendo juntos. Ele é o fotógrafo, né, e produtor, e eu estou dirigindo e produzindo com ele. E o filme agora está nessa parte. E o Manto, que é o Santista, o Manto, que fez a trilha do SP Crônicas, aí, com a Orquestra Sinfônica de Santos, aí, ele encarou essa comigo de novo. Então, ele está fazendo agora a trilha original do filme. E a gente está nesse momento agora das animações e da trilha. E acho que a previsão de ter, acho que a trilha pronta e as animações prontas é o final de julho. E aí eu acho que eu entro para finalizar, para fechar o filme, entendeu? Então acredito aí, sei lá, mais tardar aí, eu acho que até setembro, por aí, eu já tenho o filme pronto para tentar já pensar nos festivais do ano que vem. Show. E como é que tem sido nesse momento de distanciamento social, para quem faz cinema, teatro? Como é que está sendo para vocês? E vocês fizeram um filme, né? Teve um festival, Quarentena Film Festival. Vocês fizeram um filme aí em família, você, sua esposa, sua filha. Como é que foi essa rotina, essa dinâmica aí? E como é que isso está afetando o trabalho da galera, cara? Como é que você tem conversado com colegas de profissão? Como é que está sendo isso? Cara, os nossos papos agora têm sido todos online, né? Acho que eu fico imaginando se fosse uma pandemia sem celular, sem essa era digital, como que seria isso? Ia ser um inferno, né?
mas ainda bem que a gente tem a tecnologia, né, que consegue aproximar um pouco mais a gente nesse momento tão complicado. Na verdade, eu estava, quando começou que a gente se isolou mesmo, eu falei, ó, vamos passar agora por momentos meio complicados, então vamos se ajudar, porque é isso aqui em casa, né? E vamos tentar passar por isso da melhor forma possível. E aí comecei a entrar em contato com os amigos, sentir essa coisa toda. E aí uma amiga minha, que sempre exibiu os meus trabalhos, a Tatiana Berten, ela criou um festival que chamava Cine Brasil, que foi o primeiro. Ela falou assim, Helder, ó, tô montando esse festival, se você estiver aí entediado dentro da sua casa, faz aí, escreve um roteiro, filma alguma coisa aí, vamos fazer um festival sobre os que estão em quarentena. E aí eu achei legal aquilo, eu falei, olha, eu falei assim, acho que vai ser bacana brincar. E aí eu falei com a Ive, que é minha filha, hoje está com 6 anos, e a Gabi, eu falei, vamos fazer um curta? E elas toparam, vamos fazer de brincadeira, vamos se divertir aqui. E aí a gente fez esse curta que chama Diário Isolamento 121, né? Aí tem fala um pouco desse momento, né? Esse momento triste que a gente está vivendo, e aí também tem um pouco de ficção, um pouco de doideira aí dentro do filme. E aí eu fiquei legal, achei bacana o resultado final, eu mandei para ela. O filme passou lá no festival dela, ficou em terceiro lugar, tinha primeiro, segundo e terceiro. E o filme que ganhou foi de um parceiro meu, o Tomires Ribeiro, que é um filme bem legal. Antes que eu me esqueça, lindo filme. Se vocês puderem aí, digitem aí antes que eu me esqueça, que tá bem legal. E o Diário de Isolamento 121 também. E aí começaram a surgir. Dá para ver aonde o filme? Hã? Dá para ver aonde o filme, o Diário de Isolamento? Olha, se você tá em 2 plataformas, né? Tá nessa que é o Cine Brasil. Acho que tem uma página no Facebook, Cine Brasil, e no Quarentena Film Festival. Também o filme também tá lá, que tá no YouTube. Então vocês conseguem assistir lá. A gente coloca nos comentários aqui o link para o pessoal acessar. Tá disponível. E foi uma grande diversão, foi uma brincadeira. A Ivy adorou fazer. E a gente, nesses dias aqui trancados, a gente conseguiu viajar e criar uma coisa. André, eu filmei tudo com celular. Uhum. Filmamos com o celular, e aí eu falei, como é que a gente vai fazer o som direto? Porque o som direto do celular é horrível, né? Não dá para captar nada, né? Fica aquela coisa, parece que tá comendo, sei lá. E aí eu peguei o celular da Gabi e pegava o gravador e fazia o som direto com o gravador, e o outro filmava. E aí depois aí eu montei o filme, e o filme tá rodando, tô mandando para uns festivais aí, e tô recebendo um retorno positivo, assim, foi uma grande brincadeira para passar o tempo, mas tá andando, tá rolando aí. Uhum. Eu tô agora finalizando um outro, que é um documentário sobre a Covid, mas pelo meu ponto de vista, como eu tô vendo isso. Então, tô mexendo nele aí também, porque não dá para ficar parado, senão você enlouquece, cara. Uhum, com certeza. Helder, eu queria agradecer, antes da gente encerrar, eu estou dando uma de Marília Gabriela aqui, fazendo um ping-pong com os convidados, então eu vou falar algumas palavras, eu quero que você me responda de forma sucinta, tá? Então, vamos lá. Um espetáculo teatral que te marcou. Um espetáculo teatral que me marcou. É O Pobre Super-Homem, do Sérgio Ferrara. Tá, um diretor de teatro que te influenciou? Não tem como eu falar outro, né, que não seja o Sérgio Ferrara. Tá. Um filme que te marcou na tua vida? Cara, Lavoura Arcaica, do Luiz Fernando Carvalho. Legal. Um cineasta que te influenciou? Martin Scorsese. Sabia. A obra que mais te deu prazer em realizar na tua carreira, assim, seja filme ou peça teatral? Cara, o SP Crônicas de uma Cidade Real. Foi um grande desafio. Show. Aí agora eu vou te colocar na parede. Cinema ou teatro?
Rapaz, aí você me colocou mesmo. Olha, eu vou meio que sair pela tangente, mas eu diria que 50% teatro bate meu coração e 50% cinema. Ah, ficou em cima do muro. É, o que é a arte? Cara, a arte, para mim, é a maior forma de você tentar se comunicar com o seu público. E é isso que eu tento buscar na minha arte, sabe? Eu não quero que todas as pessoas amem o que eu faço, mas é que olhem com respeito, porque tudo que a gente faz através da arte é tudo muito suado e sofrido, e tudo é muito pensado. Então, eu acho que é isso. Tá, Helder Fraga por Helder Fraga. Um cara maluco, sonhador. Quer deixar algum recado para a galera que está assistindo a gente aqui? Para os Ah, eu quero, artistas? não, eu quero que as pessoas continuem aí acompanhando as lives que você vem proporcionando para a gente, ótimos papos aí com pessoas tão legais. Você é uma pessoa que eu admiro muito, você sabe disso. Eu quero a minha carteirinha de sócio do Santos Film Fest, Já porque tem, já. desde a primeira que eu estive aí, é um grande prazer estar sempre por aí. E, cara, e quem quiser conhecer um pouquinho mais do que eu venho realizando nesse período aí, de 26 anos e 10 anos de audiovisual, eu postei agora no meu canal, no YouTube, um trabalho dos 10 anos da Fraga Filmes, com vídeos, com todos os filmes que eu realizei. E quem tiver curiosidade de conhecer os filmes que eu já fiz, os 8 curtas, porque são 8, né? Tem o Diário de Isolamento, Uhum. e ver making off do longa. E o longa, tem uma coisa, o longa está disponível em todas as plataformas digitais, tem distribuição da O2 Play, então as pessoas podem entrar na página do filme que tem lá as plataformas Uhum. digitais do filme. Então, todos esses trabalhos estão no meu canal no YouTube, que é o Defraga. Acessa o meu canal lá que tá tudo lá. Show de bola. Queria agradecer, Helder. Obrigado aí por ter topado essa sabatina aí toda. Parabéns pela tua carreira, pelo teu trabalho, pelo teu talento de dedicação, oferecer tudo que você oferece para a gente. Para quem está acompanhando a gente, queria só reforçar para curtirem as nossas redes sociais, né, os canais História do Cinema, no Facebook e no YouTube. Semana que vem são 2 lives, uma na quinta-feira com o pessoal da Selo Criativo, que a gente vai falar de bastidores da divulgação do cinema, do marketing cinematográfico e das opções de cinema nesse momento de quarentena. E no sábado, com um crítico de cinema, escritor Renzo Mora, que é especialista em Frank Sinatra. A gente vai bater um papo bem legal com ele. Obrigado, Helder, mais uma vez. Um grande abraço aí. Tamo junto. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu. Obrigado Valeu. pelo convite. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui? Não. Eu vou finalizar e vou editar o finalzinho.